Estamos ao vivo para a segunda live do dia e hoje a gente vai falar sobre avaliações de imóveis e como que isso impacta no financiamento, né? Então vai ser bem bacana. Convidei aqui para estar com a gente hoje o Murilo Reis e a gente vai trocar essa ideia sobre avaliação de imóveis voltada para financiamento imobiliário. Beleza? Então vamos lá. Muito boa noite. Galera chegando. Deixa eu escrever o tema da live aqui, ó. Avaliação de imóveis para financiamento. Quem já trabalha com financiamento aí e já teve problema com avaliação de imóveis? Isso é muito comum acontecer. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para poder driblar tudo isso, beleza? Deixa eu ver aqui se o Murilo Reis já está na live, não chegou ainda. Mas existem várias coisas que a gente pode fazer para poder driblar essa questão da avaliação do imóvel, né? Principalmente ali no terreno, o engenheiro vai fazer a avaliação do terreno, a gente consegue ajudar ele nesse momento para tomar as melhores decisões, certo? Ó, o Murilo já está na área. Deixa eu bater esse papo sobre avaliação de imóveis. E aí, doutor Murilo? Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, queria agradecer o convite, nos colocar à disposição para esse bate-papo, que tenho certeza que tem muito a agregar para o pessoal aí. Show de bola. Galera, esse aqui é o famoso Murilo Reis, conhecido aí no meio da engenharia, mas eu queria que ele se apresentasse aí, para quem não conhece, poder conhecer melhor quem que é o Murilo Reis. Bem, pessoal, meu nome é Murilo Reis, eu sou engenheiro civil aqui no Maranhão, formado há 19 anos, né? Iniciei minha carreira dentro de canteiro de obras, desde o quarto período de estágio, né, da faculdade, e consegui logo que me formei também fazer grandes obras aí em grandes construtoras, resorts, prédios de múltiplos pavimentos, condomínio de casa de alto padrão, enfim. E, paralelamente com isso, eu sempre soube que eu precisava estudar, porque eu sempre soube que a estabilidade ela não existe, né? Por mais que eu tivesse uma grande postura fazendo grandes obras, eu sempre procurei estudar. E fui fazendo pós-graduações, né, e cursos, fiz 4 pós-graduações e um mestrado, e também sempre gostei de me desafiar e comecei a brincar de fazer concurso público, né? Eu digo brincar porque assim, nunca foi um objetivo A da minha carreira, eu ia fazer mesmo para me testar. E acabou que eu comecei a passar alguns concursos desses, né? E chegou um momento, depois de 5 anos de canteiro de obras, que a pressão já estava tão violenta, né? Por meta, por concretar 2 lajes por mês, que eu já vou adoecer nessa pressão. E aí coincidiu de eu estar um dia na obra, né? E meu estagiário falar assim: Murilo, tu fez um concurso da Caixa há 2 anos atrás? Eu digo: rapaz, eu nem lembro. Não, tu fez, que tu é o 7º e eu sou o 8º. O meu estagiário era o 8º. E acabou que nós dois fomos chamados, né, juntos. E aí, então, eu entrei na Caixa Econômica, estou já fazendo 15 anos lá. E lá foi que eu realmente aprendi, né? Eu já tinha objetivo na faculdade de trabalhar com orçamento de obras, né, que sempre foi uma área que eu gostei. E lá eu também pude conhecer a parte de avaliação de imóveis, né? Então, hoje eu trabalho com as 2 coisas que realmente eu mais gosto, que são orçamento de obras e avaliação de imóveis dentro do banco. E, além disso, sou coordenador de pós-graduação de uma instituição a nível Brasil, e presidente do Sindicato dos Engenheiros aqui do Maranhão. Show de bola. Murilo, cara, quando a gente fala em avaliação de imóveis, né, valorização imobiliária, a galera tem muita dúvida em relação a isso. Queria que você respondesse primeiro para a gente o que seria essa questão de avaliação imobiliária e depois a gente vai entrar mais no assunto ali de valorização imobiliária. Isso é uma coisa muito importante a gente falar, porque assim, eu falo que quando o aluno está na faculdade de engenharia de arquitetura, ele aprende só que engenheiro arquiteto faz obra e projeto, né? Ele não vê nada mais do que isso. E ele não consegue enxergar uma grande quantidade de possibilidades que a gente tem de prestar consultoria, tá certo? E, por exemplo, no caso de avaliação de imóveis,
eu, particularmente, Murilo, durante a faculdade, nunca nem tinha ouvido falar que isso era uma área de engenharia. O primeiro contato que eu tive foi um amigo meu dentro do ônibus carregando um livro de avaliações. Eu perguntei para ele o que é isso. Ele pegou e disse: eu estou estagiando na prefeitura e estou precisando falar sobre isso aqui. Aí eu peguei o livro, achei interessante, enfim. E o que é a avaliação de imóveis? Né? A avaliação de imóveis é uma atividade, tá, de engenharia e arquitetura, tá previsto na lei 5.194, de 1966, como uma atividade exclusiva, tá certo, de engenheiros e arquitetos, tá certo? E lá existe também as normas técnicas, né? Então, a norma técnica que trata das avaliações de bens de uma maneira geral são as normas NBR 14653. Ela tem 7 partes, porque envolvem os diversos tipos de avaliações para todas as áreas da engenharia. Então, eu tenho, por exemplo, a parte 2, a parte 1 é conceito geral, a parte 2 trata das avaliações de imóveis, a 3, imóveis rurais, a 4, empreendimentos, a 5, máquinas e equipamentos, e assim sucessivamente. Então, tem para todas as áreas da engenharia. E o que é a avaliação do imóvel? A avaliação do imóvel é o seguinte, é saber qual é o valor daquele bem no mercado, que é uma coisa que muita gente confunde, por exemplo, no caso de obra, com o custo de construção. Não, por exemplo, vamos pensar aí, Eduardo, tu que trabalha com financiamento imobiliário. Vamos imaginar que tu compra um terreno de 70 mil, né? E tu constrói uma casa de 200 mil. Então, tu gastou 270, né? Por mais que tu botasse aí um BDI no teu orçamento, vamos supor que tu chegasse aí a 270, vou botar aqui com mais 20% de BDI, tu chegasse aí a 320 mil. Eu tenho certeza absoluta que tu não venderia essa casa por 320 mil. Senão, é melhor tu deixar o dinheiro no banco, né, rendendo. Então, o que acontece? O mercado, ele tem pessoas querendo comprar imóveis e pessoas querendo vender. Então, o que acontece é que quem vai definir esse valor é exatamente esse equilíbrio entre a quantidade de bens que são vendidos, no caso imóveis, e a quantidade de pessoas desejando comprar. No momento em que tem muita gente querendo comprar um determinado tipo de imóvel, né, e tem pouco imóvel no mercado, o imóvel se valoriza. Por quê? Porque tem muita gente querendo comprar. E a situação inversa acontece. Se chega um momento em que tem muito imóvel no mercado e pouca gente querendo comprar, o que acontece? A pessoa que construiu tem que começar a baixar o preço, ou oferecer algum outro benefício para conseguir vender. Então, essa oscilação no mercado, ela é normal, tá certo? E o que a gente busca com a avaliação de imóveis é exatamente determinar qual é esse valor de mercado do imóvel. É interessante porque, assim, querendo ou não, a casa é um produto. Você construiu a casa para vender ali, ela é um produto. A casa é um produto físico, né, que você vai vender. Só que diferente de, sei lá, um ar-condicionado, que o cara tem um custo de fabricação dele ali, sei lá, de R$ 1.000, e ele fala, cara, eu quero vender esse ar por R$ 2.000. Ele que vai determinar o preço dele. Cara, mas tem outros ar-condicionado que é mais barato. Ele pode avaliar, cara, será que vale a pena eu abaixar o preço para concorrer com meus concorrentes? Como é que funciona? Ou o meu tem uma tecnologia a mais que eu posso cobrar por esse serviço a mais, né? Então, é paralelo às construções, é a questão de produtos e tudo mais. Só que não é só o dono do imóvel que vai falar quanto que o imóvel dele vale, né? Existe o mercado aceitar realmente se vai pagar ou não por aquilo. Então, é o que o Murilo falou, cara, começou, fez o imóvel, pôs lá para vender e não vendeu, ele vai ter que reavaliar, cara, passou 6 meses, não vendeu, passou 1 ano, não vendeu, ou fez alguma coisa errada, ou precificou errado, ou fez um projeto que não é para aquela região, para aquela localização, e aí ele vai ter que reavaliar isso, cara, eu vou ter que abaixar meu preço, colocar dentro do mercado para poder vender. E aí existe essa profissão, né? Um avaliador de imóveis, é uma profissão, engenheiros e arquitetos, que vai lá e fala realmente quanto aquele imóvel vale. Não é isso, Murilo? Exatamente. E uma coisa que é importante também, Eduardo, que tu tocou aí, é que muita gente não para pensar e fazer realmente um estudo de mercado antes de começar um empreendimento, né? Para não acontecer isso que tu está falando aí. Por exemplo, Uhum.
uma rixa que até tem entre o avaliador, entre os engenheiros, arquitetos, avaliadores de imóveis, com os corretores imobiliários, mas que eu não vejo assim porque acho que são coisas diferentes e complementares. Por exemplo, Sim. eu, Murilo, também comprei, né, um terreno e comecei a construir também. E a primeira coisa que eu fiz foi exatamente procurar os corretores imobiliários. Para que eu fui procurar os corretores imobiliários? Porque eles estão no dia a dia com as pessoas interessadas em comprar imóvel. Então eu fui pescar com ele o que as pessoas naquele bairro onde eu comprei o terreno estão procurando dentro do imóvel. Então ele falou, olha, Murilo, é um imóvel com 2 quartos, com possibilidade de ampliar, e etc, etc, etc. Com base nessas informações que eu pesquei dele, tá certo? A gente fez um primeiro escopo, né, do projeto, e aí Uhum. partiu para eu fazer, por exemplo, a avaliação. Né? Então, o que é essa avaliação? Eu fui procurar naquela região outros imóveis com as mesmas características aproximadas daquela casa que eu queria construir, para saber por quanto que esses proprietários, enfim, esses construtores, estão vendendo. Ou seja, se eu sei quanto é que o mercado está pagando, eu não vou ter esse risco que tu falou, Eduardo, de colocar um valor e que a minha obra vai ficar parada lá. Até porque uma obra parada, ela gera custos, tá certo? E dependendo da região onde tu tiver essa casa, tu está sujeito, por exemplo, a roubo, a invasão, uma série de situações que a gente não quer. E outra coisa também que é importante, entender que a maioria das pessoas que tem possibilidade de comprar uma casa, ela não vai comprar essa casa à vista, ela vai comprar o quê? Financiada. Então, para que ela Uhum. possa ter condições de financiar, é importante que o meu valor do meu imóvel esteja compatível com o mercado. Por quê? Porque o banco também vai avaliar esse imóvel, tá certo? O banco vai chamar um profissional de engenharia ou de arquitetura para ir lá avaliar esse imóvel. E o banco ele faz o seguinte: ele geralmente ele financia 80% do valor de avaliação. Por quê? Por causa do seguinte: se o proprietário, né, a pessoa que comprou o imóvel financiado, que está pagando as prestações, deixar de pagar essa prestação, o banco vai tomar esse imóvel, tá certo? Só que o banco ele não tem interesse em ficar com esse imóvel para ele, ele tem interesse em vender rápido, para ele pegar aquele recurso, tá certo? E emprestar para outra pessoa. Então ele faz o que a gente Uhum. chama de venda forçada, que são os leilões, né? E tem muita gente, inclusive, que hoje fatura com isso, compra imóvel de leilão, né? Que compra com o valor exatamente rebaixado, porque o banco quer vender de qualquer maneira rápido, tá certo? E Sim. depois reforma e bota no mercado novamente. É, exatamente. Você falou que você, como um avaliador de imóveis, orçamentista, você procura os corretores. Olha isso. Olha a importância, né, que você falou. Você, como avaliador de imóveis, orçamentista, você procura os corretores. Por quê? Você está fazendo uma pesquisa de mercado nesse momento. Porque às vezes você, por mais que você seja avaliador, você não está na frente da batalha ali com os clientes todos os dias. Você não sabe o que está na moda ali. Ah, hoje está na moda porta de ACM, hoje está na moda pedra na fachada. Então, querendo ou não, os corretores são os principais ali que pode te mostrar, te falar, cara, hoje vende isso, ó. As últimas 4 casas que eu vendi, as últimas 5 casas que eu vendi, foram tudo de 3 quartos, 3 suítes, sala, cozinha, banheiro, né? Garagem para 2 carros coberta. Então eles conseguem te informar, te passar essas informações e você, em cima do que ele te passou, você vai montar o que você quer construir, né? Isso falando de construção e venda. Então, quando a gente pega essas informações de mercado, somando ali com as casas que já estão à venda, você consegue, né, fazer ali uma, uma viabilização do seu projeto, né? É difícil, por exemplo, você fala, cara, eu quero saber o que está mais vendendo hoje no mercado. Aí você vai lá e pega as informações. Vamos ver o que tem à venda disso hoje. Aí você vai lá e pega as informações. Só que se você chega e faz as contas, cara, se eu construir essa mesma casa, eu vou vender e não vou ganhar dinheiro. Então você precisa entender o que está acontecendo nesse meio, né? E há até uma pergunta que eu quero te fazer aqui, Murilo, em relação a, por exemplo, um cliente meu quer fechar uma casa comigo para me construir. Uma casa de 200 metros quadrados e beleza. E eu passo o valor para ele, para essa construção, de
vamos lá, 600 mil reais. 600 mil, 3 mil reais o metro quadrado. Se eu tivesse uma casa pronta hoje, igual a essa que ele quer, eu venderia ela, sei lá, 800, 800 não, né? Porque 600 só de obra, então teria que ser pelo menos, sei lá, perto de R$ 1 milhão ali. Por que que existe essa questão de, cara, se eu vou prestar um serviço é X, se eu vou vender um imóvel pronto é 2x? É exatamente porque é o seguinte, existe um conceito nas avaliações de imóveis que a gente chama de vantagem da coisa feita, né? Então, obviamente que é mais barato para o cliente ele comprar o terreno e construir a casa dele. Só que ele tem que saber que ele só vai ter acesso a usar aquele bem daqui a um ano, ou seja, vai ter que esperar todo o tempo de construção da obra. Se ele quer a casa hoje, ele precisa pagar esse ágio, que é a diferença entre o custo de construção e o valor de mercado. E é importante entender que esse valor, essa diferença, né, que nós chamamos na avaliação de imóvel de fator de comercialização, a diferença entre o custo e o valor de venda, ele é flutuante, ou seja, não é que ele vai ser fixo todo o tempo, e com certeza aqui no Maranhão, em São Luís, não é igual em Uberaba, que não é igual em São Paulo. Então, isso tem tudo a ver com a economia, com a renda per capita da população, enfim. Então, são uma série de características do mercado imobiliário que vão influenciar nessa variação aí, nessa diferença entre custo de construção e valor de mercado. Não tem como falar assim, aqui em Uberaba valoriza 50%. Em São Luís também vai valorizar 50%, né? Não existe essa relação. Até dá, se eu fizer um estudo, né, aí na região, de saber esse percentual. Olha, para casas dessa tipologia, eu peguei aqui um estudo com 20 casas, com 30 casas, e cheguei numa relação que, olha, por exemplo, não é exemplo, em Uberaba o fator de comercialização é 30%. Tá certo? Agora, é importante lembrar o seguinte: é para essa tipologia e para esse momento. Então, é um retrato. Uhum. Pode ser que daqui a 6 meses não seja 30, seja 25, Muda. ou pode ser 50. Tudo depende realmente da economia. Bacana. Murilo, agora falando em relação à avaliação mesmo, né? Para quem trabalha com obra financiada sabe que a gente precisa enviar a documentação para a Caixa. Aí a Caixa vai fazer a avaliação do terreno, do projeto e da planilha, certo? Né? Para poder aprovar ali o financiamento. Já aconteceu comigo e com alguns alunos do terreno ser avaliado abaixo do valor de mercado, ou às vezes, mais raramente, mas já aconteceu de ser avaliado acima do valor de negociação. Mercado não, negociação. Abaixo do valor negociado ou acima do valor negociado. Primeira pergunta, por que que isso acontece? E a segunda é como que a gente pode ajudar esse avaliador, né, auxiliar ele, para que isso seja, vamos falar assim, evitado. Bem, vamos lá. Por que que isso acontece? Isso acontece porque preço é diferente de valor, tá? Por exemplo, vamos supor o seguinte, que a minha família, várias pessoas já têm um terreno em um determinado loteamento, né? E aí já tem poucos terrenos lá e eu quero muito morar perto da minha família. Então, pô, eu tenho lá poucos terrenos. Eu estou disposto a pagar o valor que o cara quiser. Se eu não estou desesperado para morar lá, eu posso esperar uma melhor oportunidade, posso esperar alguém ficar argolado de dinheiro e querer vender mais barato. Então, o preço é diferente do valor de mercado. Então, tem pessoas que compram acima do valor de mercado e tem pessoas que compram abaixo, tá certo? Então, aquela pessoa que está com o dinheiro à vista, aquela pessoa que consegue esperar o momento certo, ela consegue fazer uma compra exatamente como uma pessoa que está desesperada para vender, seja por um problema pessoal, enfim. Então a pessoa consegue comprar abaixo do valor de mercado. Outras pessoas Uhum. não. Pela pressa de comprar, pela pressa de ter o imóvel, ou por querer muito aquele determinado terreno, ele tá predisposto a pagar um valor maior. Fora que existe uma outra situação que é a seguinte: eu comprei hoje, tá certo? E lá na frente, o que pode acontecer? Por mais que eu tenha comprado no valor de mercado, às vezes vou dar um exemplo aqui para você. Lá vamos pensar fevereiro
de 2020, né? Antes daquela questão de lockdown, etc. A pessoa comprou um terreno no valor de mercado. O que aconteceu logo depois que decretou lockdown? O mercado foi lá embaixo, tá certo? E Uhum. agora ele se recuperou. Então entenda que essa valorização ela não é linear, ela pode ter altos e baixos, tá certo? Então isso pode Sim. acontecer. Agora, como é que eu É. posso ajudar? A segunda pergunta era como é que eu posso ajudar o avaliador? Queria falar alguma coisa? Uhum. Não, só essa questão aí da pandemia, que é um assunto que a gente pode voltar depois, porque um terreno, pelo menos aqui na região, valia 100 mil, e aí logo depois da pandemia caiu para 90, 85, e depois que, assim, 6 meses depois já estava valendo 150, beirando a 200 mil reais. Então teve uma valorização muito grande, mas depois a gente fala por que que isso aconteceu. A gente vai levantar suposições, né? A gente não tem certeza de nada, mas a gente consegue levantar Exatamente. suposições. Mas vamos lá, como que a gente Bem, consegue ajudar o avaliador? bem, tem duas formas de a gente ajudar o avaliador, tá? A primeira forma é assim, é mostrar para ele, né? A gente tem que vender o peixe, mostrar por que que aquele nosso terreno é bem valorizado. Então, tu vai, no momento em que ele for fazer a vistoria, tu vai destacar os pontos positivos do terreno, tá? Isso já ajuda. E uma outra coisa Uhum. também que vai ajudar muito o avaliador é porque, assim, pessoal, o avaliador ele precisa de informação de mercado, tá certo? Então, por exemplo, se você já conhecer imobiliárias, etc., outros terrenos que estão à venda ou que foram vendidos, e chegar para o avaliador, olha, tá aqui meu terreno que vai ser construída a casa aqui, etc. Se você precisar de subsídio, eu tenho aqui um corretor imobiliário, bem ali na esquina tem outra imobiliária, todos eles têm imóveis aqui à venda, porque a matéria-prima da avaliação é informação de mercado, tá certo? Então, essa é uma forma. Agora, é importante também saber, Eduardo, que assim como qualquer ser humano, um avaliador também pode errar, tá certo? E aí, Murilo, o que acontece nesse caso, se o avaliador errar? O cliente pode pedir uma contestação, tá certo? Pode pedir lá no banco, falar, olha, tem alguma coisa errada. Aí o banco geralmente vai fazer o quê? Uma reavaliação, né? Vai identificar se houve ali algum problema, enfim. E claro, se você fizer uma contestação bem fundamentada, a chance de você conseguir um resultado positivo é maior. Vou dar um exemplo aqui. Pô, o banco avaliou muito mal, eu quero ir lá e reclamar, para pedir uma nova avaliação. Se eu faço esse pedido, por exemplo, com outro laudo de avaliação de um outro profissional, né, anexado, aí a pessoa lá do banco vai ter o laudo, né, de um profissional e o laudo de outro. Ele vai comparar e vai ver, pô, será que o primeiro laudo estava com alguma informação errada? Será que a pesquisa de mercado que esse avaliador fez é antiga? Pode acontecer. O Sim, erro faz parte, então a gente pode contestar sem problema nenhum. entendi. Você falou aí sobre essa questão de avaliação com informação, né? Que seria Isso, basicamente ali as amostragens, né? O cara vai pegar isso. amostras na cidade. Então, uma coisa que eu fiz e faço até hoje para poder evitar, né, esse mal-estar ali de ser avaliado a menos ou a mais e tal, o que que eu faço? Eu pego informações, site de imobiliária, às vezes jornal, eu pego recortes disso, imprimo e levo na hora que o engenheiro vai fazer essa avaliação, né? Além de mandar também o link para ele no WhatsApp, para ele ter essa informação. Porque acontece muito, Murilo, com a gente que trabalha mais com financiamento, do engenheiro vir de outra cidade. Então, eu, de Uberaba, eu vou fazer uma avaliação de imóveis em São Luís. Cara, eu não conheço a cidade. Igual aquela vez que eu fui dar o treinamento aí, cidade tem 1 milhão de habitantes, não é isso? Mais de 1 milhão. Um Mais de pouquinho um mais de milhão um de milhão. habitantes. Pois é. E na época que eu fui, eu fiz uma pesquisa para saber quantos correspondentes da Caixa sabia fazer financiamento, aquisição de terreno e construção. E eu lembro que nenhum sabia. Eu liguei em mais de 20 correspondentes da Caixa de São Luís para ir dar esse curso e nenhum correspondente sabia como é que funcionava. Então, assim, você ir em outra cidade, você fazer essa avaliação, pode acontecer, né? Assim como o pessoal não sabia também trabalhar com financiamento. A questão é, você que está na cidade, você que conhece o mercado,
você tem que estar armado de informações. Se ele não tem, se o engenheiro não tem, entrega as informações para ele. Não espere que ele vai pesquisar, não espere que ele vai tirar da cabeça lá o coelho da cartola e é isso aí. Não, leva as informações para o cara, né? Ajuda ele para ele ter as melhores referências ali para poder precificar esse terreno seu. E isso daí, Eduardo, é muito sentido. E isso é muito importante porque, assim, como o Eduardo falou, né? Se você mandar os links para ele tudo, vai facilitar muito o trabalho dele e até mesmo o prazo de entrega da avaliação dele vai ser mais rápido, né? Porque ele já vai ter ali uma parte do subsídio que ele precisa para fazer a avaliação. Então, o avaliador vai até agradecer essa proatividade aí do empreendedor. E assim, eu tenho amizade com muitos engenheiros da Caixa. Eu não sou engenheiro da Caixa, eu não sou credenciado Caixa, não tenho interesse em credenciar, mas eu conheço muitos engenheiros da Caixa e direto eles falam: Eduardo, eu estou precisando aqui de uma avaliação para fazer uma outra avaliação. Né? Eles precisam de informações, é isso que o Murilo falou aqui. Então, muitas das vezes eu mando, cara, ó, esse terreno aqui vale tanto, ó, tá aqui a informação, tá aqui isso, tá aqui assado, tá, é assim, assim, assim. Então, eu mando informação para muitos dos engenheiros. Então, imagina só, o cara vai vir de outra cidade, às vezes de outro estado, para fazer uma avaliação na sua cidade, para essa casa que você quer construir. Se você não fornecer a avaliação, cara, ele vai buscar na internet, às vezes buscou errado, não é o bairro que ele está olhando, é o certo, não encontrou, e aí ele vai da cabeça dele, dos cálculos dele lá que ele vai fazer, e pode acontecer erros, né? Então, isso aí é um detalhe que eu sempre falo com os meus alunos para poder tomar cuidado, e tem diminuído demais esses erros aí, viu, Murilo? Eu acho que é porque tem muitos que já são aluno do meu curso, aí deve estar aí já Ah, afiado. junto com os meus alunos que entregam os trem tudo Pronto, pronto. montou o time completo para melhorar a engenharia Isso. do Brasil. Show. Murilo, agora vamos lá. Eu até anotei algumas perguntas aqui para te fazer, para a gente poder ajudar melhor a galera aí que está construindo para vender, tá? Quais são os principais pontos que a gente pode pontuar aqui, né? Algumas coisas na construção que valoriza mais um imóvel. Por exemplo, eu vou construir uma casa para vender, alto padrão. O que eu posso fazer de, tipo assim, cara, não vai impactar tanto no meu orçamento, ou às vezes impacta, mas a valorização é maior do que o meu gasto, entendeu? Alguns detalhes, alguns serviços que eu posso fazer que vai valorizar esse imóvel. Bem, uma das coisas mais importantes, sem dúvida nenhuma, é a localização, né? Eu escolhi um lote em um bairro valorizado, tá? Então, Sim. esse estudo preliminar, ele é muito importante para que eu possa ter uma maior valorização do imóvel. Outra coisa que é importante a gente perceber é a área do imóvel, né? A quantidade de quartos ou de suítes tem que estar compatível com o mercado. Então, observe, por exemplo, eu, Murilo, também estou construindo aqui em São Luís. Antes de eu começar a fazer meu projeto, eu visito as casas que estão em construção, que serão vendidas naquele bairro. Eu finjo lá que eu sou interessado na compra e vou ver o que as pessoas daquela região estão construindo, tá certo? Em relação à quantidade de quartos, à quantidade de suítes. Então, a minha tipologia ela tem que estar compatível com a do mercado. A partir daí, tudo que eu fizer a mais é algo que pode ser valorizado em relação às outras casas, tá certo? E Uhum. um dos outros fatores preponderantes, claro, né, é o padrão de acabamento, tá certo? Então eu vou ver lá o que o pessoal aqui nesse bairro tá construindo. Né? Olha, está construindo, por exemplo, o piso cerâmico. Então eu vou meter aqui um porcelanato que eu vou ter uma maior Sobe. valorização. Isso. Sim. E também, assim, é importante, é por isso que é tão importante perceber nessa conversa com o corretor e nessas visitas, né, nas casas que estão em construção na região, que a gente vai começar a entender o que o público de lá está querendo. Vou dar um exemplo aqui. Aqui no Maranhão está tendo muita gente querendo duas coisas para casas de médio padrão, né? Uma é um pé direito mais alto, principalmente na sala, né? Então está muito na moda aqui. Tá na Então, se moda. eu não fizer isso, né? Eu já estou desvalorizando o meu imóvel. Outra coisa também que o pessoal aqui tá com muita procura são as famosas varandas gourmet, né? Então a pessoa Uhum. ali já aproveita o espaço do estacionamento do veículo
né, coberto, já coloca ali uma churrasqueirazinha e tudo. Então, esse feeling, ele tem que ser buscado tanto na conversa com os corretores da região, quanto visitando os imóveis que estão em construção na região. Esse estudo de mercado é fundamental para tu saber o que está sendo construído e vendido naquela região e o que eu posso fazer para melhorar, tá certo, o padrão da minha casa para que eu possa ter uma valorização melhor. Entendi. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu queria saber, tipo assim, se o valor investido na hora da venda supera ou não. Por exemplo, móveis planejados. Você acha que se eu gastar 100 mil de móveis planejados numa casa de alto padrão, volta esse valor investido ou você acha que não? Não, porque na avaliação do imóvel, principalmente quando é a avaliação do banco, a gente tem um conceito de que tudo aquilo que pode ser retirado do imóvel sem depreciar o imóvel, ou seja, sem destruir o imóvel, não deve ser considerado na avaliação. Então, por exemplo, imóvel planejado, eu não recomendo que você coloque e achar, isso aqui vai valorizar. Não, porque muitas vezes ele vai ser descartado da tua avaliação. Entendi. Outro item também, por exemplo, piscina. Piscina não tem jeito Piscina, de tirar. não, piscina não tem que tirar. Então, com certeza, é algo que sim pode valorizar, tá certo? E a gente faz sempre um estudo exatamente comparando. Olha, as casas que têm piscina nessa região têm o valor X, as casas que não têm piscina têm o valor Y. Agora, uma coisa que é importante observar, Eduardo, é que isso não está diretamente relacionado com o custo de construção da piscina. Às vezes tu faz uma piscina e tu vai gastar 30 mil, mas na valorização do imóvel isso pode ser 60. Entendeu? Por quê? Porque não há uma relação direta entre o custo e a valorização. Entendi. E outra coisa que está usando muito aqui, provavelmente aí também, é a questão da energia solar, por exemplo. Energia solar. Se eu entregar a casa com energia solar, é mais valorizado ou não? Isso na avaliação do imóvel, né? Porque é claro que quando a gente está falando de comercialização, isso é levado em consideração, né, Murilo? Você vai lá e coloca móveis planejados. Por mais que na avaliação do imóvel é retirado, na venda, na comercialização, né, existe isso. Então, na avaliação, é considerado ou não a energia solar? Aí vai depender do banco, tá? Tem alguns bancos que partem do mesmo preceito. Se eu consigo tirar o sistema de energia solar sem destruir a casa, ele não é levado em consideração. Mas eu vou te explicar o porquê que os bancos têm isso, Eduardo. Porque imagina o seguinte, né? Que a pessoa que fosse levado em consideração a energia solar e os móveis planejados. Agora vamos imaginar que a pessoa que comprou o imóvel, né? Ela não pagou e ela tirou o móvel planejado e tirou a energia solar, né? Já que era algo que ela podia remover. Então, se fosse levado em consideração para a avaliação do banco, na hora que o banco pegar aquele imóvel sem esses itens, né, que foram tirados, ele não consegue mais, no valor de leilão, tá certo? Aquele mesmo valor que tinha sido considerado na avaliação. Por isso que a maioria dos bancos não consideram. Agora, o que tu falou é muito importante, tá? Isso pode valorizar, porque é importante lembrar o seguinte, que existe o valor de avaliação do banco, tá certo? E existe a avaliação de mercado. Então, é o que tu falou. De repente, eu colocar um móvel planejado ou colocar um sistema de energia solar, vai valorizar o meu imóvel para os valores, né, que as pessoas estão predispostas a pagar. Só que é importante lembrar que, nesse caso, tu valorizou o teu imóvel, mas a pessoa vai ter que fazer uma negociação com o empreendedor para pagar, né, essa diferença entre o valor de avaliação do banco e o valor de avaliação, né, que as empresas, que as pessoas estão dispostas a pagar, vai ter que pagar direto para o construtor. Só trocando em miúdos o que você falou agora, foi o seguinte: o banco, vamos supor, R$1 milhão. O banco avaliou em R$1 milhão. E aí eu estou vendendo a 1.200.000. Então, se o banco avaliou em 1 milhão, quer dizer que ele vai financiar R$800 mil. Então, esses outros 400 mil tem que vir de algum outro jeito, certo? Mas se o banco tivesse avaliado nos 1.200.000,
daria para ter financiado ali 1 milhão, 200 mil era a entrada, né? Então, Exatamente. acaba que por não ter feito essa avaliação, aumenta a questão da entrada ali do cliente. É claro que tem que ter crédito suficiente para fazer esse financiamento, né? Mas show de bola, Murilo. Essa aí é uma dúvida que eu recebo direto. Muita gente me perguntando como que eu posso melhorar para poder vender mais rápido o imóvel, alguns pontos ali e tudo mais. Só que eu entendo também, Murilo, que existe o contraponto disso. O cara que está construindo ali uma casinha, Minha Casa Minha Vida, né? Hoje, Casa Verde e Amarela. E o cara quer tanto caprichar para poder, né, entregar uma boa obra, um bom produto, uma boa casa, e aí capricha, coloca pedra bonita, coloca porcelanato. Cara, tudo isso numa casa de 50 metros quadrados. E aí ficou a mais bonita do bairro ali. Só que o que acontece? Fala aí pra gente, Murilo, o que acontece Pois nesse é, caso? isso é muito comum. As pessoas, quando elas começam a empreender, elas precisam ter assim, o sangue frio, o coração gelado, porque muita gente quer fazer assim, olha, eu vou fazer essa casa aqui tão caprichada que é como se eu viesse morar, né? E se lembra e não percebe que muitas Fala vezes aí. esse excesso de capricho pode fazer com que esse capricho não seja levado em consideração na avaliação. Por quê? Sim. Porque, de novo, né, o valor de mercado ele depende de uma série de características da localização. Então, não adianta eu pegar e fazer uma mega obra ou uma obra com um padrão de acabamento finíssimo em um bairro que não tem essas características. Então, o que acontece é que o teu imóvel tu vai gastar muito e não vai conseguir um bom valor de mercado. E eu falo isso até mesmo, eu sempre dou esse exemplo da minha casa, né? A minha casa é uma casa de condomínio aqui em São Luís, ela não está num bairro assim mega valorizado, então já fiz um monte de reforma. Então, por exemplo, eu comprei minha casa por 250 mil, né? Hoje, uma casa nesse condomínio aqui, né, crua, digamos assim, do jeito que a construtora entrega, está uns 350. Eu já devo ter investido uns 200 mil em reforma. Então, ou seja, teoricamente, eu dizia, olha, se uma casa crua aqui vale 300 e eu investir 250 em melhorias, ela vale No 550. mínimo. Não, No mínimo, né? não, Teria mas que o pior é que valer. não. Mas o Então, pior é que não. Por quê? Porque em outro bairro, uma pessoa compra uma casa mais ou menos do mesmo padrão, tá certo? Em um local melhor localizado, tá certo? Então, ou exato. seja, por isso essa minha casa aqui, hoje eu sei que se eu for vender, eu vou ter um, entre aspas, prejuízo, porque eu fiz as reformas aqui para sentir confortável para mim, mas não necessariamente esses valores que eu investi Vão voltar. correspondem a uma valorização imobiliária. Sim. É uma comparação que eu sempre faço com os alunos, é a seguinte, cara, não tenta construir uma casa verde e amarela num condomínio fechado e nem ao contrário também. Não tenta construir uma casa alto padrão num loteamento que é tipo um conjunto habitacional. Não vai funcionar. Tem que construir padronizado. Por mais que existe essa vontade nossa de, cara, eu vou fazer diferente, minha construtora vai ser isso, vai ser aquilo, você vai só se ferrar se você ir por esse caminho aí, entendeu? E aí Então é é por isso, Eduardo, que eu falei da importância da gente conversar com os corretores antes e de a gente fazer uma visita nas casas que estão sendo construídas naquela região, que aí eu vou saber o padrão daquela região, tá certo? sim, Lógico que eu posso fazer algumas melhorias para valorizar, posso, mas eu tenho que tomar muito cuidado pontuais, né? para não poder passar do ponto, porque senão isso não corresponde à valorização do imóvel. Show. Ó, eu fiz a pergunta para a questão da valorização e agora a pergunta para desvalorização. O que pode desvalorizar um imóvel, né? Assim, a gente falou que a valorização é terreno, localização, não sei o quê. Vamos ver alguns pontos aí que podem desvalorizar esse imóvel. Bem, da mesma forma que a valorização, um dos principais pontos é a localização e a infraestrutura, né, da região. E, pessoal, uma Uhum. coisa que é muito importante vocês entenderem é as regras, tá certo, dos bancos que financiam na sua região. Por quê? Porque já aconteceu muitas situações de a pessoa fazer uma casa maravilhosa
mas, por exemplo, em um local que não tem abastecimento de água, tá? Então, às vezes, o banco pode não financiar se não tiver um abastecimento de água é, é, apropriado. Outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, com respeito à legislação urbanística, a questão de, por exemplo, não posso colocar um vão, uma janela, a menos de 1,5 m, né, do vizinho. Então, eu preciso, Uhum. primeira coisa, é conhecer as regras, tá certo, do banco. No caso da Caixa, que é um dos principais bancos, existe um caderno de orientações técnicas, né, que a gente chama de COT, que é o que o engenheiro que vai avaliar o teu imóvel, ele vai levar em conta. Então, o que acontece? Todo empreendedor, ele tem que pegar esse COT e estudar para ele ver o que pode e o que não pode. Para não acontecer de você pegar um não na garantia, né? Ou seja, teu imóvel ter alguma característica construtiva que o banco não aceite. E aí, por isso, ele não vai dar, ele não aceita aquele teu imóvel como garantia, logo ele não vai financiar. Não vai financiar. Então, exatamente. Então, as principais coisas são a localização, verificar se a tua construção está compatível com as regras do banco que vai financiar. E, claro, outras coisas também que podem levar em consideração a infraestrutura, né, da região, da rua, Uhum. a, o Pavimentação. pavimentação, o padrão de acabamento, que mais pode ser levado em consideração? O próprio estado de conservação do imóvel, Está de enfim. Então é conservação. por aí. É, a gente fala que assim, tudo que não brilha aos olhos desvaloriza o imóvel, né? Você entrou na casa, uma trinca. Você entrou vai chegar na casa lá, nossa, sem asfalto a rua. Nossa, não tem abastecimento de água. Nossa, não tem esgoto, né? Não tem. Então, tudo isso que destoa muito assim acaba desvalorizando o imóvel, né? Além dessa questão da localização e do padrão de construção. Se você construir uma casa muito simples num bairro muito bom, ela não vai valer igual às outras casas, né? Pra você ter ideia, eu estava olhando esses dias uma casa de 100 metros quadrados em um bairro aqui que é Avenida, tipo, um bairro muito bom, que agora virou um bairro comercial, e essa casa está sendo vendida a preço de banana. Por quê? Porque a casa não vale nada, vale só o terreno. Então, o dono ali está vendendo é o terreno. Queria um terreno de 200 metros quadrados, querendo 200 mil reais, com uma casa de 100 metros quadrados nela. Por quê? O terreno naquela região ali vale R$ 1.000 um metro quadrado. Então, a casa tem que ser demolida, porque já está muito antiga e tudo mais. Então, isso desvaloriza imóvel também, né? Na verdade nesse caso aí, Eduardo, a construção em si, ela está depreciando o terreno. Por quê? Porque a pessoa que vai Mas é a comprar custo. vai demolir, vai jogar, vai ter que fazer botar fora para poder construir uma nova edificação lá. Por isso é tão importante, de novo, a gente bate sempre nessa tecla, né? Fazer uma prospecção naquela região para ver o que o mercado busca naquele local. E eu faço isso como? Conversando com os corretores e fazendo as vistorias, né, nas casas à venda, em construção, enfim. Show. Murilo, tem muita gente que me acompanha aqui que tem vontade de começar a construir para vender. Queria saber, assim, cara, em uma visão sua de mercado aí, de avaliador de imóveis, é comum o terreno abaixar o preço? Por exemplo, teve uma alta muito grande por conta da pandemia. Você acredita que vai diminuir preço de lote? Ou não? Cara, Não. é isso ou daí para cima? O que é a sua visão disso? Olha, a minha visão é que nos próximos 3 anos, pelo menos, né, a gente vai ter uma forte valorização dos imóveis, uma forte valorização dos terrenos e, claro, também vai ter um ponto negativo aí, que acredito que a inflação dos materiais deva permanecer, ou seja, construir vai ficar cada vez mais caro. E claro que, por mais que não exista uma relação direta entre custo de construção e valor de imóvel, no longo prazo, o custo de construção vai também impactar no valor do imóvel. Então, assim, o que a gente consegue enxergar nesse pós-pandemia, se é que a gente já pode falar isso, né? Se não surgir nenhuma nova variante aí, que Deus o Aham. livre, mas se a gente pode falar nesse pós-pandemia,
o mercado imobiliário no Brasil teve a melhor retomada de todos os setores, tá certo? Então a gente teve um ano de 2020, mesmo com pandemia, excelente. O ano de 2021 batendo todos os recordes, inclusive assim, muita gente que segue a gente, Eduardo, é aquele pessoal que entrou na faculdade na época do boom, né? E essas pessoas, quando saíram da faculdade, saíram exatamente no momento da crise, que foi ali 2016, 2017. Mas isso é o Muitas normal. ficaram, muitas ficaram desesperadas ali. E agora, o que acontece? O mercado imobiliário já está ultrapassando aquele período do boom. Ou seja, hoje o mercado imobiliário já está no mesmo nível daquela época do boom. Então, o que acontece é que o ano 2021 já bateu vários recordes e o ano de 2022 já começou também com números muito altos de aumento do Sim. crédito imobiliário. Então, assim, a minha perspectiva é que nos próximos 2, 3 anos vai haver uma forte valorização dos terrenos, uma forte valorização dos imóveis. Agora, o calcanhar de Aquiles do construtor aí vai ser o alto custo também dos materiais, que eu também prevejo que deve continuar aumentando. E como Uhum. existe uma limitação no poder de compra do brasileiro, porque a renda não está aumentando, não está conseguindo acompanhar essa Proporcional, inflação, né? o que a gente pode ter aí daqui a uns 2, 3 anos é um problema de fazer um teto, né? Por mais que os custos aumentem, mas pode ser que essa margem de lucro comece a diminuir devido Uhum. à população não ter crédito suficiente para acompanhar essa valorização imobiliária. Mas eu vejo assim, quem hoje tem condições, né, de investir em terreno, enfim, para construir, é um dos melhores momentos. É. Eu sempre falo que a melhor época para poder construir, né? O melhor dia foi ontem. O segundo melhor é hoje. E amanhã vai ficar mais caro. Então, quer começar a construir, cara, é hoje, entendeu? Eu fiz uma simulação esses dias para um cliente que eu tinha feito no meio da pandemia e ele ficou com medo da pandemia. Não, não, não vou mexer isso agora, tal. Cara, hoje para ele construir a casa que ele queria, uma casa de R$ 500 mil, hoje ele não consegue mais, com o salário que ele tem, construir a mesma casa. O salário dele não mudou, o lote subiu de preço, o material subiu de preço. Então ele não consegue hoje construir a casa que ele iria construir há um ano atrás. Então isso vai Só aumentando essa diferença. Cada vez menos crédito e cada vez mais caro as coisas, né? Lote e material. E outra coisa também, né, que nós estamos vendo aí que pode dificultar um pouquinho, é exatamente porque com a inflação em geral, não só dos materiais de construção, o Banco Central está tendo que aumentar os juros, né? E isso também mais na frente vai aumentar os juros do financiamento imobiliário, tá certo? Então, ou seja, começar agora, enquanto os juros ainda estão nesse patamar de 11 ponto alguma coisa, se prevê que vai chegar a 14. Então, ou seja, quanto mais tempo se esperar, mais caro vai ficar para quem for fazer esse financiamento. E só a nível de exemplo real aqui em São Luís, Eduardo, eu e um sócio, a gente comprou um terreno aqui no loteamento ano passado, por volta do meio do ano, Uhum. 240 mil. Hoje o terreno nesse mesmo loteamento está quase chegando a 400, 380, entendeu? Então realmente a valorização é absurda, né? E é o que tu falou, quem espera muito, nesse momento pode pagar muito mais caro. E é um negócio que não tem como prever, né, Murilo? Não Não tem tem como uma. prever. Quando você comprou lá 240, 250, você sabia, cara, eu vou comprar porque ano que vem vai estar mais caro. Não tem como prever, e assim, como eu disse, né? As expectativas, né? Claro que a gente tem um outro ponto importante esse ano, que é uma eleição, né? Que sempre pode causar problemas no mercado, mas o que eu vejo é que nos próximos 2, 3 anos não tem como segurar esse trem aí, porque essa locomotiva está uma velocidade Tá muito grande rodando. no mercado imobiliário. E por mais que alguma coisa venha atrapalhar, mas acho que vai ser atropelada aí pelo mercado imobiliário. Acho que nos próximos 2, 3 anos a tendência é de grande crescimento. Pediu para repetir a frase aqui, ó. A frase que eu falei, ó. O melhor dia para construir foi ontem. O segundo melhor é hoje. Se, se enrolar,
fica cada vez mais caro. Vamos lá, Murilo. Visão de um avaliador de imóveis. O que você dá de dica aí para quem quer construir para vender? Bem, nós já falamos aqui, mas não custa repetir, né? A primeira coisa é fazer. A primeira coisa que sempre é importante é fazer um estudo na tua cidade, tá certo? De localização, ou seja, identificar qual é a região aí que está com um terreno de um valor razoável, mas que tu perceba que tem um potencial, para que você não compre o terreno mais caro, né? Mas que você compre numa região, por exemplo, de expansão, ou seja, uma região que a médio prazo ela tem um forte potencial de valorização. Qual é a sua cidade tem isso, né? Aquele bairro que está crescendo, então acho que é uma Sim. boa começar por aí. A outra coisa que é muito importante é, como eu falei, mesmo você sendo avaliador de imóveis, imagina quem não é avaliador, né? Precisa fazer um estudo de mercado. E claro que o primeiro passo desse estudo de mercado é conversar com os corretores da região, né? Porque eles estão no dia a dia atendendo as pessoas, eles estão vendo a necessidade das pessoas e o desejo das pessoas. Então eles podem dar dicas importantes sobre o que vende rápido, o que demora mais, enfim. É muito importante essa conversa. E depois disso, você também vai buscar fazer o seu estudo visitando imóveis que estejam à venda e imóveis que estão sendo construídos naquela região, para tu poder entender o que as pessoas estão construindo. E aí você vai realmente fingir que é uma pessoa interessada, porque você vai ter informações sobre o padrão de acabamento dessas casas, você vai ter informação sobre por quanto que essas pessoas, esses empreendedores estão vendendo, e tudo isso vai servir como base para que você escolha uma região que tenha um bom potencial, que você entenda qual é o padrão construtivo, tá certo? E para que você possa ser mais assertivo, tá? Tanto na escolha do local, quanto na escolha da tipologia construtiva e do padrão de acabamento. Isso é fundamental para quem quer começar a construir para vender. Show de bola. Galera, alguma pergunta aí para o Murilo, para mim, para a gente finalizar aqui? Embaixo do Murilo, no cantinho aqui, ó, tem um balãozinho com uma interrogação no meio. Vocês conseguem mandar a pergunta aí e a gente responde aqui. Vê se a galera curtiu a live aí. Mas, cara, muito bom, porque assim, dá uma visão, Murilo, para quem quer começar nesse negócio, uma visão mais técnica. Cara, existe técnica por trás disso. Não é, cara, eu vou construir para vender e é isso, e vai na sorte, Deus abençoa que vai dar tudo certo. Não, não é assim. Né? Não é simples assim. Tem uma técnica por trás, existe muita matemática, existe cálculos que é feito, estudo de viabilidade, estudo de demanda, muita coisa que precisa ser entendida antes de entrar para esse negócio, né? Exatamente. A pessoa começar de qualquer jeito, sem preparação, é como se a pessoa fosse correr uma maratona sem ter treinado, né? Ela não vai conseguir passar ali do quilômetro 5. Então, para que eu possa começar em qualquer ramo, qualquer um, eu preciso de preparação, eu preciso de estudo, então eu preciso de conhecimento. Preferencialmente, né, com quem já faz aquilo que a gente quer fazer, né? Então, hoje, eu digo muito, Eduardo, que os profissionais, eles têm uma oportunidade que na minha época eu não tinha, né? Ou seja, de pessoas na internet que vivem em determinadas áreas, mostrar um pouquinho daquilo para a gente, tá certo? E estar dispostas a ensinar. Então, hoje só basta a pessoa participar, né, dessas lives, enfim, workshops que nós fazemos para que ela veja aquilo, ver se é aquilo que ela quer da vida dela, ver as oportunidades e partir para dentro, né, para se capacitar, para estudar, para que possa ter uma assertividade maior. Eu sempre falo o seguinte, hoje a gente consegue fazer quase tudo com informação que tem na internet. Só que quando a gente vai sozinho, a gente bate muita cabeça, a gente erra muito. E errar e bater cabeça é perder tempo e perder dinheiro. Então, se eu consigo fazer ali uma capacitação, aprender com quem já viveu aquilo, ele já sabe qual o caminho certo e qual o caminho errado. Então, isso vai fazer a gente economizar tempo e economizar dinheiro, tá certo? Então, eu acho que isso que a gente faz hoje, né, ajuda muitas pessoas, transforma muitas vidas, e as pessoas precisam desse conhecimento para que elas não façam um investimento, né, no caso de uma construção para vender,
façam um investimento como esse, que às vezes é pesado, e lá na frente tenham dificuldades, enfim. Porque isso também pode quebrar a pessoa, né? Falir a pessoa. A pessoa, pô, peguei tudo que eu tinha, vendi tudo para construir para vender. Escolhi o terreno errado, escolhi a tipologia errada, aí, meu amigo, é para dar um tiro na cabeça. Nossa. E assim, isso que você falou é tão verdade, porque assim, eu também nunca tive isso. De cara, alguém vai te ajudar, você vai assistir um conteúdo, você vai ter um curso. Nunca tive um curso assim que, cara, faz isso aqui que vai dar certo. Hoje existe centenas, né? Eu fiz muito treinamento, mas foi voltado para outras áreas, para entendimento de inteligência emocional, que eu levo muito isso em consideração também. Eu trago isso para as minhas aulas, porque eu acredito que, cara, a gente compra, toma decisão pelo emocional e justifica com o racional. E esse que é o problema. Todo momento de compra, todo momento de investimento, tudo que a gente vai fazer, a gente faz com a emoção. E está justificando ali com a razão. Então a gente precisa separar, cara, quem que está tomando a decisão aqui? É meu emocional ou é o meu racional? Né? Então eu fiz muito treinamento voltado para isso, inteligência emocional, porque isso atrapalha ou ajuda demais a pessoa. Né? Então, poder ter esse tipo de conhecimento de pessoas que realmente faz o que está falando, é muito bom, cara. Se lá em 2014, 2015, quando eu abri minha empresa, tivesse alguém falando, olha, vai por esse caminho aqui, não faz isso não, que tá errado, cara, eu tenho certeza que eu tinha chegado onde eu cheguei muito mais rápido, ou então já estava muito mais lá na frente. Né? Poder encurtar esse caminho é muito bom. Poder pegar esse atalho é bem bacana, né? Então é isso, galera. Valeu demais. Murilo, brigadão aí pela participação. A galera curtiu aí, alguns comentários aqui agradecendo. Rolando aqui para cima, ó. Já faço parte do curso do Murilo. Em breve pretendo fazer parte do Eduardo Financiamento. Show de bola. É isso aí. Show de bola. Murilão, cara, abração para você. Você vai para Feicom que dia? Vou. Quarta-feira eu tô chegando lá e fico até sábado. Então, der um aviso aí pro pessoal. Quem quiser lá para a gente se encontrar na feira, devo estar no stand da BSSP, que é a faculdade que eu sou coordenador. Então, passem lá para a gente poder se conhecer. Vai ser um grande prazer para mim. Eu vou estar lá amanhã. Eu vou sair daqui 5 horas da manhã, 10 horas eu tô lá. E à noite eu já volto, porque na quarta-feira eu já tenho compromisso aqui na cidade, então não dá para ficar. Mas amanhã eu tô lá. Então eu vou estar na terça, você tá na quarta, e o Rangel vai estar lá também, vai estar uma galera bacana lá. Show de bola. Né? Vamos, Então, sempre a gente se encontra nesses eventos e que bom poder voltar a esses eventos depois desses 2 anos que a gente passou aí isolado, né? Uma alegria danada. show. Murilão, cara, valeu demais. Muito obrigado aí por aceitar o convite para trocar essa ideia sobre avaliação de imóveis, valorização imobiliária. Sempre bom aí poder contar com você e poder compartilhar esse conteúdo aí para a galera. Fechou? Forte abraço. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre que você me convida, não é um convite, é uma convocação. Eu largo tudo para poder a gente fazer essa live aqui. E pessoal, Fechou. o pessoal que é meu seguidor, sigam aí o Eduardo, tá certo? Porque ele está sempre compartilhando informações acerca de financiamento de imóveis, que também é uma área muito boa, né, para quem está começando, para quem já tem também um tempo de estrada, enfim. É bom a gente conhecer as portas, né, para a gente ver As qual que faz possibilidades. sentido para a gente, exatamente. Exatamente. Olha, e quem não segue o Murilo Reis ainda, clica aqui, ó. Clica aqui e segue ele lá. Fala muito aí sobre orçamento e avaliação de imóveis. Né? Dá para ganhar dinheiro com avaliação de imóveis também, com orçamento também, né, Murilo? Com certeza. Como a gente falou muito sobre avaliação aqui, os bancos, né, eles abrem editais para engenheiros e arquitetos, porque assim, o banco ele não é uma empresa de engenharia, então ele tem a capacidade Uhum. limitada de profissionais. Como são Show. muitas avaliações, o que eles fazem? Eles abrem editais e muitos desses bancos estão com o edital aberto, né, para que o profissional entre ali numa fila para receber esse serviço, sem precisar fazer Show. concurso, sem precisar fazer prova. É uma outra oportunidade que as pessoas têm. Show. Valeu demais, Murilo. Grande abraço. Até a próxima. Valeu. Valeu, abraço. Abraço.